Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de me desculpar aí dos últimos vídeos que eu tenho feito, que eu estava com problema no áudio e saí gravações aí com diversas conversas. O vendedor de ovo que passa aqui na praça, moto, então não consegui tirar no editor e não tem um editor, né? O Audacity, vou ver se eu consigo colocar aqui mais para frente. E aí, portanto, eu acabei fazendo umas gravações com baixa qualidade de áudio. Vamos ver se essa aqui sai boa, né? Tá bom? Vamos lá. Capítulo 14 dos médiums. E agora a gente vai falar de alguns efeitos e, portanto, ele vai ser provavelmente dividido aí em mais de um vídeo, tá? Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo, é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Então, né, toda pessoa vai ter algum aspecto rudimentar de mediunidade. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médiums têm, geralmente, uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quantas sejam as espécies de manifestações. As principais são audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Escreventes ou psicógrafos, né? 1. Médiums de efeitos físicos. Os médiums de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos e etc. Podem-se dividi-los em médiums facultativos e médiums involuntários. Os médiums facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua vontade. Esta faculdade, se bem que inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir entre todos no mesmo grau. Mas, se há poucas pessoas nas quais sejam absolutamente nula, as que são aptas a produzirem os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições, são mais raras ainda. Os mais simples efeitos são os da rotação de um objeto, das pancadas pelo levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Sem ligar uma importância capital a esses fenômenos, empenhamo-nos em não negligenciá-los. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar à convicção. Mas há a anotar-se que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro.
Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não têm nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente como as pessoas dotadas de segunda vista e que dela não suspeitam. Esses assuntos são mais dignos de observação, e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente entre crianças muito jovens. Esta faculdade não é, por ela mesma, indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui sofre, isso se deve a uma causa estranha. Também os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma fraqueza orgânica, mas jamais uma causa eficiente. Não se poderia, pois, dela razoavelmente conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico, não poderia ter inconveniente senão se o sujeito, tornado médium facultativo, dela fizesse um uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, o enfraquecimento dos órgãos. Bom, vamos rapidinho fazer um comentário aqui que é muito importante, né? Primeiro de tudo, os médiuns involuntários, eles não têm consciência, portanto, dos efeitos mediúnicos ou medianímicos, né, causados ali por ele. Ou, né, que causam por seu intermédio. Então, para eles, não se tem, ele não tem consciência daquilo. É aqueles que a gente falou em capítulos anteriores aí, que cedem, né, suas energias, né, vamos dizer assim, as suas vibrações, os seus fluidos, para que possam acontecer os fenômenos controlados, né, por outros espíritos, às vezes os de má índole, né? Então, esses espíritos esses médiums estão aí totalmente sem conhecimento do que estão fazendo. E ele cita aqui também aqueles que têm visão dupla, ou seja, eles conseguem enxergar o mundo espiritual, né, ou coisas do mundo espiritual em específico, e não se dá conta de que está fazendo isso, né? Às vezes ele está num local e enxerga pessoas que para ele são pessoas vivas, né? Mas na verdade são pessoas já desencarnadas. Essas pessoas não têm controle sobre sua faculdade mediúnica. E aqui também diz, né, que não se trata de nenhum problema fisiológico, né, de saúde para algumas pessoas, porque às vezes as pessoas desenvolvem essa mediunidade, têm essas faculdades, não se dão conta em que quando criança as pessoas apontam como uma patologia, o que é errado, né? Tem que se estudar a coisa, não é se apontar que é patologia, né, que está doente, está problema psicológico. Não, muitas vezes a criança tem aquela mediunidade avançada, né, desenvolvida nela, e ela não consegue lidar com aquilo, mas isso não significa que seja problema de saúde. Agora, se a criança tiver alguma fragilidade orgânica já, e ainda for médium, então a perda de fluido vai ser mais intensa, a criança obviamente vai ter aí uma aparência um pouco mais debilitada, mas não é por causa da mediunidade, e sim por conta da sua fraqueza fisiológica, orgânica, certo? Bom, a razão se revolta à ideia das torturas morais e corporais às quais a ciência algumas vezes tem submetido a seres fracos e delicados em vista de assegurar-se se não haveria fraude de sua parte. E essas experimentações, com muita frequência feitas com malevolência,
são sempre nocivas aos organismos sensíveis. Poderiam disso resultar graves desordens na economia. Fazer tais provas é jogar com a vida. O observador de boa fé não tem necessidade do emprego desses meios. Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe, aliás, que pertencem mais à ordem moral do que à ordem física e que lhe procuraria inutilmente a solução nas outras ciências exatas. Mais uma vez, quero me desculpar por possíveis sons que apareçam aí na gravação. Bom, pelo fato desses fenômenos se prenderem à ordem moral, deve-se evitar com um cuidado não menos escrupuloso tudo o que se pode superexcitar a imaginação. Sabem-se os acidentes que o medo pode ocasionar e haveria menos imprudência se conhecessem todos os casos de loucura e epilepsia que tiveram sua origem nos contos de lobisomens e de espantalhos. Que seria, pois, se eu persuadisse de que é o diabo? Aqueles que propagam tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não está apenas para o sujeito, mas também para todos os que cercam e que podem estar amedrontados com o pensamento de que sua casa é um antro de demônios. Foi essa crença funesta que causou tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, haveria de se pensar que queimando os corpos supostamente possuídos pelo diabo, não se queimava o diabo. Uma vez que, se quisesse se desfazer do diabo, era a ele que se deveria matar. A doutrina espírita, em nos esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá-lhes o golpe de misericórdia. Longe, pois, de fazer nascer esse pensamento, deve-se, e é um dever de moralidade e de humanidade, combatê-lo se existe. O que é preciso fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente no indivíduo? É deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, tem seus objetivos e o menor pode ser instrumento dos maiores desígnios. Mas é preciso, nisso, convir esses fenômenos, algumas vezes, adquirir proporções fatigantes e importunas para todo mundo. Eis, em todos os casos, o que é preciso fazer. No capítulo 5, o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo que é preciso procurar se pôr em contato com os espíritos para saber deles o que querem. O meio seguinte está também fundado na observação. Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos sensíveis, são, em geral, espíritos de uma ordem inferior e podem ser dominados pelo ascendente moral. E é este ascendente que é preciso procurar adquirir. Para se obter este ascendente, é preciso fazer o sujeito passar do estado de médium natural para o estado de médium facultativo. Produz-se, então, um efeito análogo ao que ocorre no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se detém a faculdade emancipadora da alma, porém, se lhe dá um outro curso. Ora, o mesmo com a faculdade medianímica, ocorre o mesmo para a faculdade medianímica. Para esse efeito, em lugar de
entravar os fenômenos, o que se consegue raramente e o que não é sempre sem perigo, é preciso excitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se sobre o espírito. Por esse meio, consegue dirigi-lo e de um dominador, algumas vezes, tirânico. Faz dele um ser subordinado e frequentemente dócil. Um fato digno de nota e justificado pela experiência é que, em semelhante caso, uma criança tem tanta e a miúde mais autoridade do que um adulto. Prova nova em apoio a esse ponto capital da doutrina, de que o espírito não é criança senão pelo corpo e tem por isso mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual. Desenvolvimento que lhe pode dar o ascendente sobre os espíritos que lhes são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experimentada, se o médium não está no estado de fazê-lo, é frequentemente um meio muito eficaz. Ao assunto retornaremos mais tarde. É essa a categoria dos médiums que pareceria pertencerem às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo, pelo simples contato, todos os efeitos de atração e da repulsão. Entretanto, seria errado considerá-los como médiums, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso do qual falamos, experiências concludentes provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa faculdade bizarra que se poderia quase chamar de uma enfermidade, algumas vezes pode se aliar à mediunidade, como se pode ver a história do espírito batedor de Begzabean, mas quase sempre é completamente independente. Como dissemos, só na prova da intervenção dos espíritos está o caráter inteligente das manifestações. E todas as vezes que esse caráter não existir, há fundamento para atribuir-lhes uma causa puramente física. A questão está em saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para se tornarem médiums de efeitos físicos. Nós o pensamos, mas isso seria um resultado da experiência. Bom, nesse vídeo aqui que falamos sobre médiums de efeitos físicos, o que foi bem descrito aqui é que existe um médium voluntário e involuntário, e que, sendo se manifestado várias vezes, no médium involuntário essas comunicações, faz-se necessário para evitar que esse médium fique à mercê dos espíritos que se comunicam através dele, que ele seja educado a se tornar um médium voluntário, ou seja, saber discernir, saber entender quando está sendo abordado por um espírito, e aí, portanto, saber o conteúdo da comunicação que ele vai passar. Assim, o médium de efeito físico voluntário tem o controle sobre o que vai acontecer, né? Qual a comunicação que está por trás daquele efeito que vai ser produzido por seu intermédio, para que ele não fique, sendo um joguete para os espíritos. E essa capacidade de transformar-se pode ser induzida, por pessoas mais evoluídas, por outros médios mais evoluídos, por condição, e aí que ele cita que poderia ser uma criança, ou seja, comprova ainda mais que a evolução se dá através das várias encarnações, e aí, por exemplo, fazer com que o outro tenha essa capacidade, às vezes um simples toque, essa capacidade flui do mais moralizado para
o menos imoralizado, de forma a torná-lo mais consciente, torná-lo consciente, na verdade, das comunicações que por ele vêm. E aí, portanto, se tornar um médium de efeitos físicos consciente, né? Então a gente vai dar uma paradinha aqui e volta no próximo vídeo, tá ok? Deixa seu like, compartilhe, né? Não tenha dó. Não gostei muito, eu não gostou muito, mas deixa o like lá, ajuda a gente a fazer o nosso trabalho, tá bom? E aí a gente vai empurrando aí, junto com o YouTube, esse vídeo para mais pessoas que, como você, como eu, gostam do assunto e querem se inteirar, né? Querem aprender um pouco mais, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta é o obsessor.